que vocês estão? Hoje é terça-feira. Significa que ontem foi segunda-feira e amanhã será quarta-feira. Muito bem! Atenção para a nossa chamada. Respondam presente. Ana Carolina, Carmen Vitória, Eloá, Hugo, Isabelle, Júlia, Laura, Lívia, Luiz Felipe, Maria Fernanda, Maria Vitória, Mariana, Pedro Henrique, Samuel, Sofia Bonini, Yasmin, Maria Clara, Benício, Caio, Henrico, João Pedro, José Carlos, José Renato, Júlio César, Lorena, Luiz Henrique, Maria Júlia, Sofia Buigues e Isadora. Todos aí? Perfeito! Muito bem. Hoje nossa aula é na nossa apostila nova de língua portuguesa. Então nós vamos abrir na página de abertura da unidade 6. Ela traz pra gente, antes dessa abertura, aquele mapinha da apostila, que funciona como apostila 1, tá bom? A gente nem usa muito isso daqui. Então vamos lá. Página 6 e 7. Olha o título. Quem tem medo do lobo mau? Eu quero que vocês agora observem essa imagem. Olha aí na sua apostila. O que você percebe nessa imagem? Que historinha vocês acham que é essa daqui? Quais são os personagens que aparecem nela? Qual é o lugar? Olha para esse lugar. Que historinha será que é? Eu acho que isso é um lobo mau. Normalmente os lobos que aparecem na história são maus, né? E que personagem será que é esse daqui? Será que é a Branca de Neve? A Rapunzel? A Chapeuzinho Vermelho? A Cinderela? Quem é esse personagem? Também acho. Acho que é a Chapeuzinho Vermelho. E o título dessa unidade é Quem tem medo do lobo mau. Qual outra história que tem lobo? Porque aqui não fala da Chapeuzinho Vermelho. Ele traz a Chapeuzinho Vermelho e um lobo. Que outra historinha que você conhece que aparece o lobo? Na história da Branca de Neve tem lobo? Na história da Cinderela tem lobo? E na história dos Três Porquinhos tem lobo? Na história da Rapunzel tem lobo? Na história da Chapeuzinho Vermelho tem lobo? Na história do Pequeno Polegar tem lobo? Vão pensando aí nas histórias. Qual história que você conhece que tem lobo, além dessas que a gente falou? Será que você pode gravar um vídeo falando qual história que você conhece que tenha lobo? Se eu não conhecer a história, eu vou procurar saber e a gente pode partilhar com os colegas. O que mais que vem de questionamento? O que há nessa imagem que combina com a história original dela? Eu acho que tudo, né? Ó, tem a Chapeuzinho Vermelho, tem o lobo, tem a floresta, tem a cestinha de doces. O que mais? Isso, né? Página 8 e 9. Na página 8 e 9, nós temos uma historinha que eu amo. Aqui o livro trouxe como O Pastorzinho e o Lobo, mas ela também é conhecida como a historinha do pastorzinho mentiroso, tá? O livro
trouxe uma história bem breve. E a Pro vai contar ela agora para vocês de uma forma mais divertida, para que vocês compreendam melhor. Então, eu farei isso utilizando alguns materiais. Vamos lá? 1, 2, 3 e... Quem aí gosta de história, diga eu! E hoje, nossa apostila de língua portuguesa do primeiro ano traz uma história que eu amo. O pastorzinho e o lobo, ou o pastorzinho mentiroso. Que tal nós ouvirmos essa história? Era uma vez um vilarejo muito pequeno. Ali moravam algumas pessoas que por ali trabalhavam. Todo mundo se ajudava naquele vilarejo. E existia o pastorzinho. Pastor é uma pessoa que cuida das ovelhas. Como ele era apenas um garoto, o chamavam de pastorzinho. Todos os dias, o pastorzinho passava por uma estradinha ao lado do vilarejo para levar as suas ovelhas ao campo. Lá, as ovelhas se alimentavam, se exercitavam, tomavam um solzinho. E assim, o pastorzinho fazia todos os dias. Então, ele se sentava embaixo de uma árvore e ficava ali, olhando aquelas ovelhinhas pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Ai, ficava ali olhando aquelas ovelhas o tempo todo. Mas não tinha muita coisa pra fazer, sabe? Ele ficava entediado. Até que ele resolveu fazer uma brincadeira. Então, ele gritou assim: socorro! Socorro! O lobo vai comer as ovelhas! E o pessoal lá do vilarejo veio correndo. O que aconteceu? O que aconteceu? E quando eles olharam, tudo bem, tudo numa calma, as ovelhas tranquilas, se alimentando por ali, tomando um sol. Então o pastorzinho, precisavam ver a cara de vocês. Menino, eu não acredito que nós viemos até aqui. Isso não passa de uma mentira. O pessoal ficou muito chateado com ele e foram embora bravos. E o pastorzinho ficou ali achando uma graça total. Então, ao final do dia, o pastorzinho levou as ovelhas embora. Cada um foi para sua casa. Vida que segue. No dia seguinte, vem novamente o pastorzinho trazendo todas as suas ovelhinhas. E ali se sentou embaixo da árvore, apenas olhando as ovelhas. Como ele estava entediado novamente, porque ele só precisava ficar cuidando das ovelhas e pedir ajuda se acaso aparecesse um lobo, que nunca havia aparecido, mas por aquela região tinha lobos. Então, mais uma vez, ele teve a péssima ideia de pregar uma peça no pessoal da vila e gritava: socorro! O lobo comendo as ovelhas! Mais uma vez o pessoal do vilarejo veio correndo e quando chegou lá, trolei vocês! É mentira de novo! Como vocês são bobos! Garoto, não faça mais isso! O dia que aparecer um lobo de verdade, nós não vamos acreditar em você. E foram embora chateados novamente. Quando foi chegando o fim do dia, ele levou as ovelhinhas embora, foi para sua casa e tudo certo. Na manhã seguinte, novamente fazendo a mesma rotina, levou as ovelhinhas para o campo e estava ali olhando
as ovelhas. Será que eu pego uma peça no pessoal de novo? Acho que não, eles ficaram bravos da última vez. Tem muita coisa para fazer aqui. Vamos zoar mais um pouquinho, né? Lago! Socorro! Socorro! E lá do vilarejo, eles ouviram o pedido de socorro do menino. Porém, apenas 2 pessoas do vilarejo foram lá ver se o menino realmente precisava de ajuda. Quando eles chegaram lá de longe mesmo, observaram que era uma mentira. Então, mais uma vez ele disse: é a última vez que nos enganas. Não viremos mais aqui, porque você brinca com coisa séria. Isso não é certo, menino. Você não pode ficar mentindo. Quando você disser a verdade, ninguém vai acreditar em você. E foram embora bravos. Até que nesse mesmo dia, ele estava sentado lá embaixo da árvore. Quando? Que vocês acham que aconteceu? Vindo de lá, escondidinho atrás das árvores, um lobo! E aí, quando o pastorzinho viu o lobo, ele pegou, não sei como chama isso aqui que os pastorzinhos usam, cajado. Sai, lobo! Sai, lobo! E o lobo, e correndo atrás das ovelhas, e a ovelha corre pra lá, e a ovelha corre pra cá, e as ovelhas começaram a fugir, e o lobo correu pra lá, correu pra cá, e não sobrou nenhuma ovelha, todas fugiram. E o lobo olhou pro menino, e o menino correu, subiu em cima da árvore, e o lobo ficou lá, à espreita, e esse menino gritava: socorro, me ajudem, é sério, agora é verdade, o lobo vai me comer, me ajudem, por favor. E lá da vila eles escutavam: socorro, socorro, lobo. Se aquele menino pensa que vai nos enganar, está enganado. Não vamos até lá não. Não, deixa ele gritando. Vamos ver se a brincadeira vai ter graça quando não aparecermos lá. E o pastorzinho: socorro, por favor. O lobo ficou ali, cansou de esperar e foi embora. Ficou de tardezinha e o pessoal da aldeia percebeu que o pastorzinho não chegava com as ovelhas. Já tinha passado do horário que ele normalmente recolhia as ovelhas. Então, eles conversaram entre si: será que aconteceu alguma coisa? Porque o pastorzinho não passou aqui até agora. Será que aquele pedido de socorro era realmente verdade? Eu acho que não. Ele deve estar pensando em um jeito de pregar outra peça na gente, isso sim. Porém, eles foram até lá. Quando eles chegaram lá, eles viram que, nossa, tinha lã de ovelha espalhada pelo campo. As ovelhas não estavam ali e eles escutaram um choro. E agora? As minhas ovelhas! E eles foram até lá. Menino, o que aconteceu? Desce daí! Por que vocês não vieram me ajudar? O lobo apareceu. E ele devorou as ovelhas fugiram. Agora eu não sei onde elas estão. Coitadinhas das ovelhinhas. Por que vocês não vieram? Eu gritei tanto. Ora, pensamos que fosse outra das suas mentiras. Mas eu disse que era verdade. Vocês não vieram, vocês não me ajudaram. Então, o moço disse assim para ele: olha, menino, espero que tenha aprendido a lição. Na boca de um mentiroso, o certo é duvidoso. O que é que vocês acharam da história? É uma grande lição, não é? A gente não pode brincar com a verdade. A gente não pode ficar mentindo como se fosse uma brincadeira. Porque quando nós falarmos a verdade, não vai ter crédito, não vão acreditar na gente com toda certeza. É um risco que nós corremos, né? Agora, nós vamos trabalhar a interpretação de texto. Aqui teve a historinha que a Pro já contou para vocês. E agora,
tem a ideias em construção, que nós vamos trabalhar sobre essa historinha que foi contada. Porém, a historinha aqui do livro, ela é bem sucinta. Em algumas questões daqui, talvez a gente precise voltar para ler um pouquinho da história, tá bom? Mas a história é a mesma. É que às vezes modifica algumas palavras e alguns detalhezinhos de uma história para outra, mesmo sendo a mesma história, às vezes tem esses detalhes que são diferentes e na hora da interpretação, como a interpretação da apostila está em cima dessa história, talvez alguma coisinha fique com um detalhezinho diferente. Página 10. Ideias em construção. Olha só. Ligue para indicar em que momento da história cada cena se passa. Começo, meio e fim. Temos aqui o pastorzinho debochando, dando risada. Temos o lobo, que apareceu para comer as ovelhas. E temos o pastorzinho, como é que parece que ele está nessa história aqui? Nessa imagem aqui. Qual desses será que aconteceu primeiro? Ele estava entediado. Então, entediado é o começo. Tá. Depois que ele estava entediado, ele resolveu pregar uma peça nos aldeões, né? As pessoas lá da aldeia, da vila. Então, aqui ele debochando das pessoas da vila. É o meio. E o que aconteceu no final? Fim, o lobo apareceu. Então, é assim, ele entediado é o começo, enganando as pessoas é o meio e o lobo aparecendo é o fim. Agora, vamos aqui ao número 2. Por que o pastorzinho se sentia entediado? O que você acha? Ele cuidava das ovelhas e não tinha muita coisa para fazer, né? Ele achava chato tudo aquilo, não tinha uma emoção, não tinha algo assim para deixar ele animado, feliz. Então, ele se sentia entediado, né? Então, aqui nós vamos escrever. Ele, letrinha cursiva, cuidava das ovelhas e... Ixi, faltou pingar esse aqui. Não tinha muito o que fazer. Se você quiser colocar uma resposta diferente da Pro, é a sua opinião, tá bom? Não precisa ficar igualzinho o meu. E aqui é uma resposta pessoal. Que dica você daria ao menino para que ele não se sentisse entediado? Então, você vai pensar, por exemplo, se você pudesse entrar na história e dar um conselho de alguma coisa para ele fazer e não pregar a peça nos aldeões, o que você diria para ele fazer? Esse aqui a Pro não vai responder porque tem muita diversidade de pensamentos. Então, o que você faria, que conselho você daria para o menino fazer e não se sentir entediado de uma forma saudável? Porque a forma que ele encontrou foi uma brincadeira que não foi legal. Então, uma brincadeira saudável que ele possa fazer ou alguma coisa assim para ele não ficar entediado. A seguir, vamos ler essa frase. Para se distrair, vírgula, o menino resolveu
pregar uma peça nos aldeões. O que significa pregar uma peça? Dar um susto? Costurar um botão que faltava numa camisa? Ou ensaiar uma peça de teatro? O que vocês acham? Dar um susto. Então, o menino, para se distrair, o menino resolveu dar um susto nos aldeões. Agora, nós vamos copiar essa frase deste jeito, trocando essa palavrinha que está destacada por essa frase aqui, que é o significado dela. Então, vamos lá. Para, P-A-R-A, para, se, distrair. Ó, o que tem aqui agora? Vírgula. O menino resolveu. O menino. E observem o tamanho dessa letrinha, tá bom? Senão, não vai ter espaço. Ó, letrinha pequena com letrinha pequena, somente a letrinha maior que sobe. Aqui não tem nenhuma letrinha que desce, ó, mas vai ter agora mesmo. O menino resolveu, ó, o R e o E é do mesmo tamanho, o S é do mesmo tamanho, o O é do mesmo tamanho, agora o L sobe. O V é baixinho, do mesmo tamanho do R, do E, do S e do O. E o U do mesmo tamanho também. É como se tivesse uma linha bem aqui, ó. Faz de conta que tem uma linha. Então, é como na caligrafia. Essa letrinha não pode passar da linha. O menino resolveu pregar. Agora, o P, ele desce da linha, ó. Pregar. Opa, que é pro errou, não é pregar, não é pregar. Nós vamos trocar essa daqui por essa. O menino resolveu dar um susto. Dar um susto em quem? Nos aldeões. Pronto. Pro que é aldeões? Aldeões, aqui tem um significado, ó. São os moradores de uma aldeia. Na historinha da Pro, a Pro disse que ele morava próximo a uma vila. E essa história do livro diz que ele morava próximo a uma aldeia. E aldeões são os moradores daquela aldeia, tá bom? É o pequeno detalhe que a Pro disse que muda de uma história para outra. Na próxima página, toda vez que o menino anunciava um lobo, os aldeões apareciam. Por que ele aparecia, né? Por que o lobo era perigoso? Por que você acha que o lobo é perigoso? Exatamente, porque ele pode comer as ovelhas e o pastorzinho também. Então, nós vamos escrever aqui. Por que o lobo era perigoso? Vamos escrever aqui, ó. Porque ele poderia o quê? Comer, isso mesmo. Comer quem? As ovelhas. Quantas vezes o menino enganou os aldeões? Vamos voltar aqui no texto da apostila para a gente contar. Ó. Os aldeões correram para socorrer o menino,
mas tudo não passava de uma brincadeira de mau gosto. O pequeno pastor fez isso 1, 2, 3 vezes. E sempre os aldeões ficavam com pena e corriam para socorrer o garoto. Quantas vezes? 3. Pintem aí o número 3 ou façam um X. Por que os aldeões deixaram de atender o chamado do menino? Exatamente. Porque eles acharam que era mentira. Ou porque o pastorzinho já tinha mentido várias vezes. Essa resposta de vocês pode variar, tá, amores? Número 6. Escreva o nome dos animais a seguir e circule somente aqueles que poderiam representar um perigo para o pastorzinho e as ovelhas. Que animal é esse? Urso. Urso. Se aparecesse esse urso na história, ele poderia representar um perigo para o pastorzinho e as ovelhas? Com certeza. Então, nós vamos, circular esse urso. Que bicho que é esse? O lobo. L-O-B-O. O lobo representa um perigo? Sim, tanto que a história mesmo já coloca ele como perigo, né? Que é isso? Passarinho ou pássaro. Pássaro, com um acentinho aqui no A. O pássaro representa um perigo? Não, muito bem. E agora, que bicho que é esse? Um esquilo. Esquilo. Esquilo representa um perigo? E que bicho que é esse? Um macaco. M com A, ma. C com A, K. C com O, co. Macaco. Macaco representa um perigo? Se aparecer um macaco, ele poderia fazer alguma coisa de mal para o pastorzinho ou para as ovelhas? Não! E o que é isso? É uma onça. A onça representa um perigo? Misericórdia! Com certeza! Agora, observe essas duas palavras, lobo e bolo. O que muda nelas? Só a ordem, elas têm a sílaba bo e tem a sílaba lo. Essa palavra aqui tem a sílaba lo primeiro, lo e depois bo, lobo. E essa daqui tem primeiro a sílaba bo e depois a sílaba lo. Então fica bo-lo. Entendido? Podemos dizer que elas, essas duas palavras, o que nós podemos dizer? Que elas são escritas com letras diferentes? As letras são diferentes? Olha só, L-O-B-O, L-O-B-O, tem as mesmas letras. Elas são escritas com letras iguais e na mesma posição? A letra L está no mesmo lugar nas duas palavras? Então, essas duas palavras são escritas com letras iguais, mas em posições diferentes? Sim, ela troca de lugar. Troca o L com o O, que está no começo da palavra, ele vai para o fim da palavra. Letras iguais, posições diferentes. Agora nós vamos usar a palavra lobo para formar novas palavras. Por exemplo, se eu colocar
Ó, a letra G no início. Já tem aqui a palavra lobo, certo? E se eu colocar a letrinha G aqui no início? Que palavra formou? Globo, certo? E se eu trocar a letra B pela letra D ou a letra T? Onde tem o B, nós vamos colocar ou o D ou o T. A Pro vai fazer dos dois jeitos. Então, ó, coloca agora, vamos colocar o D no lugar do B. Parecendo um P. Lodo, aquela coisa verde que gruda na beirada da piscina quando ela fica sem lavar, nos copinhos da gente beber água. Lodo. E se eu colocar o T no lugar do B? L-O-T-O. Loto. Muito bem! Agora nós vamos usar a palavra bolo para formar novas palavras. Nós vamos trocar a letrinha inicial, que é a letrinha B, pela letrinha R, C ou T. Então, vai lá. No lugar do B, eu vou colocar o R, tá? Então, vai lá. R, e agora eu copio o restante. O, L, O. O que formou? Rolo. Próxima palavra. A letrinha C no lugar da letrinha B. C, O, L, O. Colo ou colo. Nós lemos colo. Ah, eu gosto de um colinho. Meu filhinho gosta de um colo. E depois a letrinha T. No lugar do B, nós vamos colocar a letrinha T. Depois o restante da palavra. O, L, O. Tolo. Tolo é quando uma pessoa está fazendo uma coisa que não é muito certa. A gente fala, nossa, que tolo. Não deve dizer isso, mas é uma palavra que existe. Agora, nós vamos trocar a letra L pela letra T, que vai ficar ó. No lugar do L, vou colocar o T. Boto. Essa foi a página 13. Então, vamos para a página 14 e já estamos terminando. Aqui tem um trechinho da história, ó. Quando voltou para a aldeia com apenas metade de suas ovelhas, o pastorzinho perguntou: puxa, por que vocês não me ajudaram? Nessa história, o pastorzinho retornou para a aldeia com as ovelhas e então os aldeões viram que ele tinha sido atacado pelo lobo, tá? Aí ele pergunta assim, depois de tudo o que aconteceu, por que o pastor voltou só com a metade das suas ovelhas? Porque ele foi atacado por um lobo. Então, nós vamos colocar aqui. Porque ele foi atacado pelo lobo. Ponto. Pode continuar. E as ovelhas fugiram, se vocês preferirem, tá bom? Depois de tudo isso, de toda essa história, o que o pastorzinho aprendeu com essa lição? Ele aprendeu que nós não devemos brincar com a verdade e com lobos? Ou ele aprendeu que devemos brincar com a verdade e com lobos? O que foi que ele aprendeu? Que nós não devemos brincar, ó. Não devemos brincar com a verdade e com lobos. E o último exercício de hoje é o 9.
Vocês vão ver que as palavras já estão circuladas, mas nós vamos refletir sobre esse exercício. Leia e circule as palavras que descrevem como era o pastorzinho no início da história. Ele era mentiroso, feliz, dedicado ou debochado? No início da história, ele era mentiroso, porque ele mentiu sobre o lobo aparecer, e debochado, porque ele ficou debochando dos aldeões quando eles chegaram lá para salvar o pastorzinho. E no final da história, como ele terminou? Satisfeito? Ele ficou satisfeito com tudo que aconteceu? Ele estava feliz com isso? Ele ficou arrependido? Ele ficou orgulhoso? Ele sentiu orgulho do que ele fez? Ou ele ficou com fome disso que ele fez? Arrependido, ele se arrependeu de ter feito isso. O lobo poderia, inclusive, ter comido ele, né? Então, chuchus, essa foi nossa aula de hoje de língua portuguesa. E aí, chuchus, gostaram da nossa aula de hoje? Nós aprendemos muito com as histórias e com as fábulas. E a fábula de hoje nos deixou essa lição, certo? Qual é a lição mesmo? Com coisa séria não se brinca. Não devemos brincar com a verdade. Muito bem. Então, meus chuchus, por hoje é isso. Grande beijo no coração e até amanhã. Tchau!